Uma faxineira humilde cantou baixinho para a filha do bilionário, sem saber que ele ouvia tudo escondido atrás da porta. Naquele instante, algo dentro dele mudou para sempre. A menina, antes silenciosa, começou a sorrir. O pai, antes distante, começou a sentir. E a funcionária mais invisível da casa se tornou a ponte entre o silêncio e a esperança. Segredos vieram à tona, desafios surgiram, mas aquela canção inocente transformou uma vida e tocou corações que pareciam inalcançáveis. Prepare-se, porque essa história vai aquecer a sua alma. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Algumas pessoas limpam o chão, outras, sem saber, limpam almas. O som da vassoura deslizando pelo piso de mármore tinha um ritmo próprio, quase musical. Era assim que Helena marcava sua presença nos cômodos imensos daquela mansão, através do sussurro discreto de sua limpeza. Enquanto os outros funcionários deixavam rastros de conversas e passos apressados, ela preferia o silêncio. Um silêncio que, para muitos, significava invisibilidade. Mas para Helena era como uma tela em branco onde podia pintar suas melodias internas. A mansão Monteiro era um labirinto de corredores polidos e objetos caros. Um lugar onde cada peça tinha valor catalogado, exceto as pessoas que ali circulavam. Sr. Ricardo Monteiro, dono de uma das maiores construtoras do país, raramente cruzava com os funcionários. Quando o fazia, seu olhar atravessava-os como se fossem extensões dos móveis. Especialmente desde que a senhora Monteiro partira, levando consigo as risadas que antes ecoavam pelos salões. Helena empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor oeste, onde ficavam os quartos. A cada porta, um universo diferente. No último quarto, o da pequena Sofia, ela sempre diminuía o ritmo. Não por ordem ou protocolo, mas por instinto. Algo naquele silêncio específico a tocava. Era diferente do silêncio dos outros cômodos, mais denso, mais pesado, como se guardasse segredos. Naquela tarde de março, enquanto ajeitava discretamente os brinquedos, intocados no canto do quarto, Helena ouviu um soluço quase imperceptível, vindo da direção da janela. Virou-se lentamente. A menina estava lá, encolhida no banco acolchoado da bay window, os joelhos abraçados contra o peito. Sofia, a filha de 9 anos do bilionário, sempre tão calada e distante, observava a chuva fina que desenhava linhas irregulares na vidraça. Seus olhos castanhos, enormes, em seu rosto pálido, pareciam perdidos em algum ponto entre o jardim lá fora e o vazio dentro dela. Helena congelou. Em seus 3 meses trabalhando ali, nunca tinha visto a menina tão de perto. Sofia costumava se retirar quando os funcionários entravam, como um pequeno fantasma que se desvanecia ao primeiro sinal de presença. Diziam nos corredores de serviço que ela não falava desde que a mãe fora embora, 6 meses atrás. O instinto foi mais forte que o protocolo. Helena aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um pássaro ferido. A menina não se moveu, não deu sinal de percebê-la. Suas lágrimas silenciosas desciam em trilhas brilhantes pelo rosto pequeno. Sem pensar muito, Helena sentou-se no outro extremo do banco e fez o que sempre fazia quando não havia palavras suficientes no mundo. Cantou, baixinho, quase um sussurro, uma canção de sua infância no interior de Minas. Uma melodia simples sobre pássaros que voltam para casa após a tempestade. Voa, passarinho, a chuva já passou. Volta para o seu ninho, o céu já clareou. A voz de Helena não era extraordinária, mas tinha aquela qualidade rara da sinceridade. Cantava com a mesma naturalidade com que respirava. As notas flutuavam no ar do quarto como pequenas luzes. Foi então que aconteceu. Sofia virou lentamente o rosto. Seus olhos, antes distantes, agora estavam fixos em Helena. E quando a faxineira fez uma pausa na canção, a surpresa. A voz infantil,
pequena e hesitante, continuou a melodia. Leva tuas penas pro vento enxugar. O som era tão inesperado que Helena quase perdeu o fôlego. A voz da menina, rouca pelo desuso, tremia ligeiramente nas notas mais altas, mas estava lá, real, viva, presente. Elas terminaram a canção juntas, as vozes entrelaçadas como fios delicados no ar da tarde chuvosa. Quando a última nota se dissipou, voltou o silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Um silêncio de comunhão, não de distância. O que nenhuma das duas sabia era que Ricardo Monteiro, parado atrás da porta entreaberta, assistia à cena em silêncio absoluto. Tinha vindo buscar um documento em seu escritório quando ouviu a melodia. Algo na canção o atraiu, como um eco de algo perdido. E ao espiar pela fresta da porta, viu o impensável, sua filha que não dirigia uma palavra a ninguém há meses cantando com a faxineira. Seus olhos, habitualmente frios e calculistas, marejaram. Pela primeira vez, desde a separação tumultuada, via sua filha interagir com alguém. E era com a funcionária mais invisível da casa. A ironia não lhe escapou. Na manhã seguinte, Helena encontrou um desenho sobre a cama arrumada de Sofia. Um papel branco com duas figuras de mãos dadas. Uma grande, com o que parecia ser um avental, e uma pequena, com tranças. Ao redor delas, notas musicais coloridas dançavam no ar. No canto inferior, uma assinatura tremida, Sofia. Helena guardou o desenho no bolso do uniforme, junto ao peito. Naquela noite, ao chegar em casa, um apartamento pequeno na periferia da cidade, mostrou-o ao marido, Carlos, e ao filho adolescente, Mateus. Ela não fala com ninguém há meses, desde que a mãe foi embora, explicou Helena, enquanto preparava o jantar simples. Mas ontem ela cantou comigo. Carlos, sentado à mesa da cozinha, com os ombros curvados pelo cansaço da procura infrutífera por emprego, olhou o desenho com curiosidade. Você sempre teve esse dom, disse ele com um sorriso cansado, de fazer as pessoas se abrirem. Mateus, debruçado sobre livros escolares, ergueu os olhos. A filha do bilionário? Perguntou impressionado. Aquele que aparece nas revistas? Helena assentiu, mexendo a sopa no fogão. É só uma criança sozinha, respondeu simplesmente, como tantas outras. Naquela mesma noite, na mansão Monteiro, Ricardo observava sua filha dormir. O sono de Sofia era agitado, frequentemente interrompido por pesadelos. Mas naquela noite parecia mais tranquila. Sobre o criado mudo, ele notou um segundo desenho. Outra versão do mesmo tema, a menina e a faxineira, de mãos dadas, com notas musicais ao redor. Algo se moveu dentro dele, uma sensação quase esquecida, como uma porta há muito fechada sendo entreaberta, deixando entrar um fio de luz. Decidiu que, a partir do dia seguinte, observaria aquela funcionária com mais atenção. Havia algo nela que conseguira alcançar Sofia, quando nem mesmo as sessões com os melhores psicólogos e terapeutas infantis tinham surtido efeito. Ricardo Monteiro não estava acostumado a depender de ninguém, muito menos de uma faxineira, mas pela primeira vez em meses sentia uma coisa perigosamente parecida com esperança. Os dias seguintes foram marcados por pequenas mudanças. Helena notou que sempre era designada para limpar o quarto de Sofia no mesmo horário, quando a menina voltava da escola. Não era coincidência, embora a governanta, senhora Matilde, fingisse que sim. Sofia começou a esperar por Helena. Sentava-se quieta no banco da janela e observava enquanto a faxineira arrumava o quarto, cantarolando baixinho. Às vezes, a menina acompanhava a melodia. Outras vezes apenas escutava. Raramente falava. Palavras ainda pareciam difíceis, mas sua presença era cada vez mais atenta, mais consciente. Helena descobriu que Sofia tinha um piano no quarto de música, mas se recusava a tocá-lo desde a partida da mãe, que era quem lhe dava aulas. Num impulso, certo dia,
Helena deslizou os dedos pelas teclas, tirando uma melodia simples que aprendera na igreja de sua comunidade. Você sabe tocar? A voz de Sofia, usada tão raramente, soou como um sino no silêncio da sala. Helena sorriu. Só de ouvido, aprendi sozinha no teclado da igreja. Sofia aproximou-se do piano, hesitante, como se fosse um animal que pudesse mordê-la. Sentou-se ao lado de Helena no banco largo e, após um momento de indecisão, posicionou os pequenos dedos sobre as teclas. A melodia que surgiu era complexa demais para uma criança tão jovem. Mozart, Helena descobriria depois. Tocava com técnica impressionante, mas sem emoção, como um relógio bem ajustado. Sua mãe te ensinou bem, comentou Helena suavemente. Sofia parou de tocar abruptamente, as mãos suspensas sobre o teclado. Por um momento, Helena temeu ter cometido um erro ao mencionar a mãe ausente. Mas então a menina falou, olhando fixamente para as teclas. Ela disse que ia voltar para me buscar, mas não voltou. As palavras saíram entrecortadas, como pedras pesadas que a menina finalmente conseguia expelir. Helena sentiu um aperto no peito. Às vezes, as pessoas que amamos não podem ficar mesmo querendo, disse Helena, medindo cada palavra. Não significa que pararam de amar. Sofia olhou para ela, os olhos enormes, cheios de uma dor adulta demais para seu rosto infantil. Papai diz que ela não me ama mais, que ela tem uma nova família agora. Helena respirou fundo. Estava em território perigoso, falando sobre a família que a empregava. Não sei o que aconteceu entre seus pais, Sofia, mas sei que o amor verdadeiro não acaba assim. Talvez sua mãe esteja perdida de alguma forma. Pessoas adultas também se perdem. Sofia considerou aquilo por um momento. Depois seus dedos voltaram às teclas. Desta vez, tocou uma melodia diferente, a mesma canção que Helena cantara naquele primeiro dia. Tocava-a de ouvido, com erros e hesitações, mas com algo novo. Emoção. Nos corredores da mansão, algo também começava a mudar. A governanta, senhora Matilde, observava com desconfiança a aproximação entre a faxineira e a filha do patrão. Funcionária mais antiga da casa, estava acostumada a controlar tudo e todos com mão de ferro. A presença cada vez mais requisitada de Helena no círculo íntimo da família era uma anomalia que a perturbava. Ela é apenas uma faxineira, comentou com o mordomo, enquanto supervisionava a organização da despensa. Não tem formação nem qualificação para lidar com a menina. O mordomo, um homem discreto que raramente se envolvia em fofocas, limitou-se a assentir, mas a semente estava plantada. Logo, pequenos comentários começaram a circular entre os funcionários. Insinuações sobre Helena querer subir na vida, aproveitando-se da fragilidade da criança. Questionamentos sobre sua competência para realizar as tarefas designadas, já que passava tanto tempo com Sofia. Helena percebia os olhares, os sussurros que cessavam quando entrava na copa dos funcionários. Sentia o clima mudar, mas optou por ignorar. Sua prioridade era aquela criança que, dia após dia, emergia lentamente de seu casulo de silêncio. Ricardo Monteiro continuava sua observação discreta. Notou como o ambiente se transformava quando Helena estava presente. Os corredores pareciam menos frios, os silêncios menos pesados. Sofia começava a mostrar sinais de vida. Pequenos, é verdade, mas inequívocos. Perguntava pela faxineira quando ela não estava. Deixava bilhetes e desenhos para ela. E mais importante, voltara a tocar piano, ainda que apenas quando Helena estava por perto. Um mês após o primeiro encontro musical, Sofia surpreendeu a todos ao pedir a presença de Helena na sessão com a fonoaudióloga. A profissional, contratada para ajudar a menina a recuperar a fala após meses de mutismo, ficou intrigada. Ela nunca pediu a presença de ninguém antes, comentou com Ricardo após a sessão. E hoje, com a senhora Helena presente, participou ativamente dos exercícios. Até cantou um pouco.
Ricardo assentiu, pensativo. Algo teria que ser feito. Não podia ignorar o que estava acontecendo, por mais inusitado que fosse. Em casa, Helena enfrentava desafios próprios. Carlos, seu marido, continuava desempregado após a construtora onde trabalhava falir. Passava os dias em casa, cada vez mais recluso e deprimido. Mateus, o filho de 16 anos, começara a falar em abandonar a escola para trabalhar e ajudar nas despesas. "Não vou deixar você largar os estudos", disse Helena firmemente enquanto passava as camisas que lavava para complementar a renda. "Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você." "E o que adianta?", rebateu Mateus frustrado. "Olha o pai, tem curso técnico e tudo, e está há 8 meses sem trabalho." Carlos, sentado na pequena sala assistindo a um programa qualquer na TV, não reagiu. Parecia cada vez mais ausente, mesmo quando estava fisicamente presente. Helena suspirou. "São tempos difíceis, mas vão melhorar." Mateus deu de ombros. "Enquanto isso, você se mata de trabalhar, e agora ainda virou babá da Patricinha." "Sofia não é Patricinha", corrigiu Helena, com uma firmeza que surpreendeu o filho. "É uma criança triste que precisa de ajuda." Naquela noite, deitada ao lado do marido que fingiu dormir para evitar conversas, Helena refletia sobre os contrastes de sua vida. De dia, a mansão imponente com seus pisos de mármore e obras de arte. À noite, o apartamento apertado no conjunto habitacional, com rachaduras nas paredes e contas atrasadas sobre a mesa. 2 mundos completamente diferentes, conectados apenas por ela. Mas havia outro elemento comum. Em ambos os lugares, pessoas sofrendo em silêncio. Sofia em seu quarto luxuoso. Carlos em frente à televisão ligada. A dor não distinguia classes sociais. Com esse pensamento, Helena adormeceu. Não sabia que na manhã seguinte sua vida tomaria um rumo inesperado. A ligação veio logo cedo. A voz da senhora Matilde no telefone tinha um tom diferente do habitual. Menos autoritário, mais cauteloso. "O senhor Monteiro gostaria de falar com você em seu escritório hoje, assim que chegar." Helena sentiu um frio na barriga. Em 3 meses de trabalho, nunca tinha sido chamada ao escritório do patrão. Será que tinha feito algo errado? Será que as fofocas tinham chegado aos ouvidos dele? Pensou em Sofia, nos pequenos progressos, na confiança que começava a brotar entre elas. Não queria perder isso. Naquela manhã, vestiu o uniforme com especial cuidado. Prendeu os cabelos cacheados no coque habitual, mas verificou 2 vezes se não havia fios soltos. Aplicou um toque quase imperceptível de batom. Queria parecer profissional, digna de confiança. O escritório de Ricardo Monteiro ficava no andar térreo da mansão, em uma ala reservada para negócios. Helena nunca tinha estado lá. Quando bateu à porta maciça de madeira escura, suas mãos tremiam ligeiramente. "Entre!" A voz grave e controlada a recebeu. Ricardo estava sentado atrás de uma escrivaninha imponente, vestindo um terno impecável. Parecia mais jovem que seus 45 anos, exceto pelos vincos de preocupação ao redor dos olhos. "Sente-se, por favor." Helena obedeceu, acomodando-se na beirada da cadeira de couro, as mãos cruzadas sobre o colo. O silêncio se estendeu por alguns segundos, enquanto Ricardo a observava com atenção analítica. "A senhora trabalha aqui há quanto tempo exatamente?" 3 meses e 2 semanas, senhor." Ele assentiu, como se confirmasse uma informação já conhecida. "E antes disso?" "Trabalhava em um hospital, na equipe de limpeza do centro cirúrgico." Ricardo inclinou-se ligeiramente para frente, os cotovelos apoiados na mesa. "Notei que tem desenvolvido uma relação especial com minha filha." Helena engoliu em seco. "Sofia é uma criança muito especial, senhor. Só precisa de alguém que a escute." Algo no rosto dele suavizou-se por um instante. "Sim, ela é." Fez uma pausa. "A senhora tem filhos?" "Um menino, Mateus, 16 anos. Então entende de crianças." Helena permitiu-se um pequeno sorriso. "Entendo que cada criança é diferente e que todas precisam de atenção genuína."
Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. De costas para ela, perguntou: "A senhora estudou música?" A pergunta a pegou de surpresa. "Formalmente não, senhor. Aprendi um pouco de teclado na igreja do meu bairro e sempre gostei de cantar." Ele virou-se, encarando-a. Sofia voltou a tocar piano. A fonoaudióloga relatou progressos significativos. E tudo começou quando a senhora... Ele hesitou, como se escolhesse as palavras. Cantou para ela. Helena não soube o que responder. Limitou-se a assentir. Ricardo voltou à escrivaninha, mas não se sentou. Em vez disso, apoiou as mãos na superfície polida e inclinou-se ligeiramente. Gostaria de oferecer-lhe uma nova posição, como auxiliar educacional de Sofia. Helena piscou, atordoada. "Perdão, senhor." Um cargo para acompanhar Sofia nas atividades diárias, ajudá-la com os deveres escolares, levá-la às sessões de terapia, estar presente nas aulas de piano. Ele fez uma pausa. Naturalmente, com um salário adequado à nova função e horário flexível. A proposta era surreal. Helena sentiu o coração acelerar. "Mas, senhor, eu não tenho formação para isso. Sou faxineira." Ricardo fez um gesto de descarte com a mão. "Formação pode ser adquirida. O que a senhora tem, essa capacidade de conectar-se com Sofia, não se aprende em escola nenhuma." Helena ponderou, em silêncio. A proposta era tentadora, especialmente considerando a situação financeira de sua família. Mas havia complicações. "E quanto à limpeza, quem assumiria minhas funções?" "Contrataremos alguém, isso não é problema." Ela hesitou novamente. "Os outros funcionários..." Ricardo ergueu uma sobrancelha. "Sim." Helena não queria soar como fofoqueira, mas precisava ser honesta. "Alguns podem não entender essa mudança." "A senhora se refere à senhora Matilde e sua equipe?" Um sorriso irônico brincou nos lábios dele. "Não se preocupe, sou eu quem decide quem trabalha para minha família." Ele voltou a sentar-se, indicando que a conversa estava quase encerrada. "Então aceita?" Helena respirou fundo. Pensou em Sofia, na conexão que haviam desenvolvido. Pensou em sua família, nas contas que se acumulavam, no filho que queria abandonar a escola para trabalhar. Pensou no marido, cada dia mais distante, afundado em uma depressão silenciosa. "Sim, senhor, aceito." Ricardo assentiu satisfeito. "Ótimo. Começará na segunda-feira. A senhora Matilde lhe explicará os detalhes práticos." Quando Helena saiu do escritório, sentia-se levemente tonta, como se tivesse acabado de sair de um sonho. No corredor, cruzou com a governanta, que a observou com um olhar penetrante. "Ele te contou, então?" Helena assentiu. "A partir de segunda, você se reportará diretamente a ele." O tom da senhora Matilde era neutro, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara: desaprovação. "Espero que saiba onde está se metendo." Aquela frase a acompanhou durante o restante do dia, enquanto limpava os corredores pela última vez, enquanto se despedia de Sofia com a promessa de uma surpresa na segunda-feira, enquanto voltava para casa no ônibus lotado. "Espero que saiba onde está se metendo." Em casa, a reação à notícia foi mista. Mateus mostrou-se cético. "Auxiliar educacional? O que isso significa exatamente?" "Vou ajudar Sofia com as atividades diárias, acompanhá-la nas terapias, basicamente estar presente para ela." "Como uma babá!" Helena suspirou. "É mais que isso. Ela precisa de alguém em quem confie." Carlos, que estivera calado durante o jantar, finalmente falou. "E o salário?" "O dobro do que ganho agora e horário mais flexível." Isso chamou a atenção dele. Por um momento, Helena viu um lampejo do velho Carlos, o homem prático, orientado para soluções. "Isso resolveria nossos problemas com as prestações atrasadas." "Sim," concordou Helena, "e poderíamos guardar um pouco para emergências." Carlos assentiu lentamente. "Parece bom demais para ser verdade." "Talvez seja," admitiu Helena, "mas acho que vale a pena tentar." Naquela noite, ela foi até o pequeno teclado eletrônico que ficava no quarto do filho.
um presente de um Natal mais próspero há anos. Dedilhou algumas notas pensativa. Tinha um conhecimento básico, aprendido por conta própria. Nada comparado ao treinamento formal que Sofia recebera. "O que está fazendo?" perguntou Mateus, aparecendo à porta. "Achei que deveria praticar um pouco. Se vou ajudar Sofia com as aulas de piano..." Mateus aproximou-se curioso. "Você realmente gosta dela, não é? Não é só pelo dinheiro?" Helena sorriu para o filho. "Ela me lembra você, de certa forma. Quando o pai foi trabalhar no exterior, lembra? Você ficou tão quieto naquela época, mas a música sempre te animava." Mateus sentou-se ao lado da mãe. Por um momento eram apenas os dois, como nos velhos tempos, antes das dificuldades financeiras, antes da depressão de Carlos. "Você acha que esse trabalho vai dar certo?" Helena olhou para o filho, vendo nele o homem que começava a se formar. "Não sei, mas sei que aquela menina precisa de mim, e nós precisamos dessa oportunidade." Na segunda-feira, Helena chegou à mansão Monteiro 1 hora mais cedo que o habitual. Foi recebida pela senhora Matilde, que a conduziu não para o vestiário dos funcionários, mas para uma pequena sala adjacente ao quarto de Sofia. "Este será seu escritório", informou a governanta, abrindo a porta. "Aqui estão os horários de Sofia, contatos dos terapeutas, informações sobre a escola. O senhor Monteiro pede que você se familiarize com tudo isso hoje." O espaço era simples, mas elegante. Uma escrivaninha, uma poltrona confortável, uma estante com alguns livros. Pela janela, via-se o jardim dos fundos, onde uma piscina refletia o céu da manhã. "Seu uniforme novo está no armário", continuou a senhora Matilde, indicando um guarda-roupa embutido. "Não é mais necessário usar o de limpeza, obviamente." Helena abriu o armário e encontrou várias peças de roupa, calças e blusas em tons neutros, todas de excelente qualidade. Sentiu-se subitamente deslocada, como se estivesse usando as roupas de outra pessoa. Sofia acorda às 7h30, café da manhã às 8h. Depois, acompanhamento das aulas online até o meio-dia. Almoço ao Munir. Sessão com a fonoaudióloga às 3h, às terças e quintas. Aula de piano às 4h, nos mesmos dias. A senhora Matilde recitava a rotina como quem lê uma lista de compras. O senhor Monteiro normalmente janta com a filha às 7h, quando está em casa. Nos outros dias, Sofia janta às 6h30. Helena assentiu, absorvendo as informações. "Alguma pergunta?" O tom da governanta deixava claro que não esperava nenhuma. "Sofia sabe sobre a mudança?" A expressão da senhora Matilde endureceu ligeiramente. "O senhor Monteiro falou com ela ontem." Houve uma pausa carregada de tensão não verbalizada. "Mais alguma coisa?" Helena hesitou, depois falou com cuidado. "Gostaria de agradecer sua orientação até aqui, senhora Matilde. Sei que essa mudança pode parecer incomum." A governanta estudou-a por um momento, como se avaliasse sua sinceridade. Depois, com um suspiro quase imperceptível: "Trabalho para a família Monteiro há 22 anos. Vi a senhora Monteiro chegar como noiva jovem. Vi Sofia nascer. Vi..." Ela hesitou. "Outras mudanças. Esta casa tem suas próprias regras. Nem sempre são lógicas, nem sempre são justas." Fez uma pausa significativa. "Apenas tenha cuidado." Com isso, a governanta saiu, deixando Helena sozinha com aquele aviso enigmático. O encontro com Sofia, algumas horas depois, foi mais emotivo do que Helena esperava. A menina correu para abraçá-la assim que a viu, envolvendo sua cintura com braços finos, mas surpreendentemente fortes. "Papai disse que você vai ficar comigo agora." Helena sorriu, acariciando os cabelos da menina. "Sim, vou te ajudar com as aulas e acompanhar nas atividades." Sofia ergueu o rosto, os olhos brilhantes. "E vamos cantar juntas?" "Sempre que você quiser." As primeiras semanas no novo cargo foram de adaptação. Helena aprendeu a rotina de Sofia, familiarizou-se com seu currículo escolar, conheceu seus terapeutas. A menina, por sua vez, florescia visivelmente.
Falava mais, sorria ocasionalmente, mostrava interesse pelas aulas. O professor de piano, um senhor austríaco de maneiras formais, ficou particularmente impressionado com a mudança. Ela está tocando com emoção agora, comentou após uma aula. Antes era apenas técnica, perfeita, mas vazia. Em casa, Helena começou a estudar música com mais seriedade. Descobriu um coral comunitário que ensaiava na igreja local às terças à noite. Começou a frequentá-lo, aprendendo teoria musical básica, técnicas vocais, harmonização. A nova rotina era exaustiva, mas gratificante. Saía de casa às 6, trabalhava até às 7 da noite, depois ia para o coral. Chegava em casa após as 10 horas, cansada, mas animada com os novos conhecimentos. Carlos observava essa transformação com sentimentos contraditórios. Por um lado, o novo salário de Helena trouxera alívio financeiro imediato. Por outro, a ausência dela era mais pronunciada e sua independência crescente o intimidava. "Você realmente precisa ir a esse coral todas as terças?" perguntou certa noite, quando ela se preparava para sair após um jantar apressado. "É importante para meu trabalho com Sofia", explicou Helena, enquanto procurava a partitura na bolsa. "Além disso, estou aprendendo muito. Achei que seu trabalho fosse ser auxiliar educacional, não musicista." Helena parou o que fazia e olhou para o marido. "A música é o que me conecta com ela, Carlos. É como conseguimos nos comunicar." Ele deu de ombros, voltando a atenção para a televisão. "Só acho que está complicando algo simples." Helena suspirou. Sabia que não era apenas sobre o coral, era sobre a mudança, nela, na dinâmica familiar, em tudo. "Não vou demorar", prometeu, beijando-o na testa antes de sair. Na mansão Monteiro, as dinâmicas também se alteravam. A presença constante de Helena ao lado de Sofia não passava despercebida. Os funcionários, que antes a tratavam como igual, agora mantinham uma distância respeitosa, mas fria. Exceto por Dona Cida, a cozinheira mais antiga que sempre a recebia com um sorriso caloroso na cozinha. "Não ligue para eles", aconselhou Dona Cida uma tarde, enquanto Helena ajudava Sofia a preparar um bolo para um projeto escolar. "É sempre assim quando alguém sobe de posição. Logo se acostumam." Mas Helena sabia que não era tão simples. Ocasionalmente, encontrava pequenos sinais de hostilidade. Seu crachá riscado no vestiário, comentários sussurrados quando passava. Certa manhã, encontrou sua antiga vassoura quebrada ao meio, deixada propositalmente em seu antigo armário no vestiário. Uma mensagem clara. Helena optou por não relatar esses incidentes a Ricardo. Não queria criar mais tensão, nem ser vista como alguém que causava problemas. Além disso, seu foco era Sofia, que a cada dia saía mais de sua concha. A relação entre Helena e Ricardo Monteiro também evoluía gradualmente. No início, ele mantinha uma distância profissional, limitando-se a reuniões semanais formais para discutir o progresso de Sofia. Com o tempo, essas reuniões tornaram-se mais descontraídas. Ricardo começou a demonstrar interesse genuíno nas abordagens de Helena em suas observações sobre a filha. "Como foi que aprendeu a lidar tão bem com crianças?" perguntou ele uma noite, após um relatório particularmente positivo sobre o desempenho escolar de Sofia. Helena sorriu, lembrando-se. "Na vida, cresci em uma família grande, com muitos primos, depois trabalhando em creches comunitárias enquanto estudava. E, claro, sendo mãe." Ricardo assentiu pensativo. "Sabe, às vezes penso que falhei com Sofia. Depois que Clarice partiu, ele raramente mencionava a ex-esposa pelo nome. Me afundei no trabalho. Era mais fácil que enfrentar a situação em casa." Helena sentiu o peso daquela confissão. Era a primeira vez que ele falava sobre seus sentimentos. "Crianças são resilientes", disse ela suavemente, "e nunca é tarde para fortalecer laços." Ricardo a encarou por um momento, como se visse algo novo. "Obrigado, Helena, por tudo que tem feito."
O uso de seu primeiro nome, em vez do formal Senhora Oliveira, não passou despercebido. Era um pequeno reconhecimento de que, de alguma forma, ela ultrapassara a barreira invisível entre funcionários e família. O auge dessa transformação veio de forma inesperada durante um jantar beneficente realizado na mansão. Era um evento anual para arrecadar fundos para o hospital infantil que Ricardo apoiava. A casa estava repleta de convidados ilustres, empresários, políticos, celebridades. Helena ajudava nos bastidores, organizando Sofia para sua breve aparição no evento. A menina estava nervosa, beliscando a barra do vestido azul marinho. "E se eles me pedirem para falar?" perguntou ansiosa. Embora estivesse se comunicando bem no ambiente familiar, ainda tinha dificuldades em situações sociais. "Você não precisa falar se não quiser", assegurou Helena, ajustando a fita no cabelo da menina. "Só sorria e acene. Seu pai entenderá." Quando chegou a hora, Sofia desceu as escadas de mãos dadas com Helena, que planejava entregá-la ao pai e retirar-se discretamente para a cozinha, onde os funcionários assistiam ao evento através de um circuito interno de TV. Ricardo apresentou a filha aos convidados com evidente orgulho. Sofia sorriu timidamente, exatamente como ensaiado. Tudo corria conforme o planejado, até que um dos convidados, um maestro de orquestra conhecido por seu trabalho com crianças carentes, sugeriu uma apresentação artística. "Ouvi dizer que a pequena Sofia é talentosa ao piano", comentou ele, olhando para a menina com gentileza. "Seria uma honra ouvi-la." Um silêncio constrangido caiu sobre o grupo. Ricardo começou a elaborar uma desculpa educada, consciente da ansiedade social da filha. Mas, para surpresa de todos, Sofia soltou a mão do pai e caminhou determinada através do salão, diretamente para onde Helena estava, prestes a se retirar. Puxou-a pela mão e, na frente de todos aqueles convidados ilustres, sussurrou algo em seu ouvido. Helena empalideceu. "Agora!" Sofia assentiu vigorosamente. "Mas, Sofia, eu não..." A menina a interrompeu, falando agora em voz alta o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. "Canta para eles, como canta para mim." Um murmúrio percorreu o salão. Ricardo aproximou-se rapidamente, o rosto uma máscara de calma profissional, mas os olhos revelando confusão. "Sofia, querida, talvez em outra ocasião." Mas a menina estava determinada. "Por favor, papai, Helena canta como um anjo. Ela me ensinou a não ter medo." Os olhares agora se voltavam para Helena, uma mulher simples, em um vestido modesto, claramente desconfortável com a atenção súbita. O maestro, sentindo o momento, interveio com tato. "Seria uma honra ouvir você, senhora." "Oliveira", completou Helena automaticamente. "Helena Oliveira." Nos bastidores, a senhora Matilde observava a cena com lábios apertados. Ao seu lado, duas camareiras trocavam olhares significativos. "Ela planejou isso", sussurrou uma delas, "para impressionar o patrão." A governanta não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente. No salão, Ricardo percebia o impasse. Por um lado, não queria expor Helena a uma situação potencialmente constrangedora. Por outro, não podia negar um pedido tão raro e público de sua filha. "Se a senhora se sentir confortável", ele ofereceu diplomaticamente. Helena olhou para Sofia, cujos olhos imploravam. Depois, para os convidados elegantes, alguns curiosos, outros educadamente indiferentes. Por fim, para Ricardo, que a observava com uma expressão indescritível. "Apenas uma canção curta, então", concordou finalmente. O pianista contratado para o evento cedeu lugar ao piano de cauda, no centro do salão. Helena aproximou-se, sentindo o peso de dezenas de olhares. Respirou fundo, fechou os olhos por um momento e então começou a cantar. Escolheu uma canção popular brasileira. Uma que falava sobre rios que correm para o mar e estrelas que guiam os perdidos. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força e presença à medida que a música avançava.
Não era uma voz treinada para palcos, mas tinha aquela qualidade rara da autenticidade, crua, emotiva, direta. A música encheu o salão com uma doçura desconcertante. Nos rostos dos convidados, surpresa deu lugar à atenção genuína. Sofia, ao lado do pai, sorria como se tivesse acabado de revelar seu tesouro mais precioso. Quando a última nota se dissipou, houve um momento de silêncio completo. Helena abriu os olhos, subitamente consciente da ousadia do que acabara de fazer. Mas antes que pudesse se retirar, os aplausos começaram. Inicialmente educados, depois entusiasmados. O maestro foi o primeiro a se aproximar. Magnífico, absolutamente natural. A senhora tem treinamento formal? Helena balançou a cabeça sem palavras. Um diamante bruto, ele comentou animado. Com orientação adequada. Ricardo aproximou-se com Sofia ao seu lado. A expressão do bilionário era complexa. Surpresa, admiração e algo mais que Helena não conseguiu decifrar. Não sabia que tinha esse talento, disse ele simplesmente. Helena corou. É apenas algo que sempre gostei de fazer. Sofia abraçou-a impulsivamente. Eu disse que ela cantava como um anjo, não disse, papai? Ricardo assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios geralmente sérios. Sim, você disse. Nos bastidores, porém, nem todos compartilhavam o entusiasmo. A senhora Matilde observava a cena com olhos estreitos. Quando Helena finalmente conseguiu se retirar para a cozinha, após ser apresentada a diversos convidados, a governanta a interceptou no corredor. Impressionante performance, comentou, o tom neutro contrastando com a rigidez de sua postura, quase como se tivesse sido ensaiada. Helena franziu o senho. Foi ideia de Sofia. Eu nunca planejaria algo assim. A governanta deu um sorriso fino. Naturalmente, só espero que entenda o que está fazendo. O que quer dizer? A senhora Matilde aproximou-se ligeiramente, baixando a voz. Essa família já passou por muita coisa. A última pessoa que tentou se inserir dessa forma acabou causando uma devastação considerável. Helena recuou, aturdida pela insinuação. Eu não estou tentando me inserir em lugar nenhum. Estou apenas fazendo o meu trabalho. É claro! A governanta afastou-se. Apenas lembre-se, Sofia se apegou a você. E quando você inevitavelmente seguir em frente, como todos eventualmente fazem, ela será a mais prejudicada. Com essa observação cortante, a senhora Matilde retirou-se, deixando Helena perturbada no corredor silencioso. Mais tarde naquela noite, após Sofia adormecer, Helena encontrou Ricardo no terraço. Ele estava sozinho, contemplando a cidade iluminada à distância, um copo de uísque na mão. Quando a viu, indicou a cadeira ao seu lado. Sofia finalmente dormiu, informou Helena. Estava muito animada com a noite. Ricardo assentiu. Ela não parava de falar sobre sua apresentação. Helena sorriu, constrangida. Sinto muito por aquilo. Não era minha intenção chamar a atenção. Não se desculpe. Ele tomou um gole da bebida. Foi revelador. Houve um silêncio entre eles. Não desconfortável, mas carregado de algo indefinível. Tenho uma proposta para você, disse Ricardo finalmente. Helena esperou apreensiva. Gostaria de patrocinar aulas de canto para você, profissionais, no conservatório da cidade. A oferta a pegou completamente desprevenida. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Ricardo virou-se para encará-la diretamente. Você tem um dom natural. Seria um desperdício não desenvolvê-lo. Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias. Gratidão, confusão, preocupação. É muito generoso, senhor. Mas não posso aceitar. Ele ergueu uma sobrancelha. Por que não? Isso vai além da nossa relação profissional. Já é complicado o suficiente com a mudança de cargo. Os outros funcionários trabalham para mim, não o contrário. Interrompeu Ricardo com uma pontada de impaciência. E quanto à relação profissional, sim, talvez esteja evoluindo. Isso é necessariamente ruim? Helena sentiu o rosto esquentar. Não é apropriado.
Ricardo estudou-a por um momento, depois suspirou. Perdoe-me, não quis insinuar nada impróprio. Meu interesse é puramente profissional. Sofia adora música. Seu talento a ajudou a se abrir. Desenvolver esse talento beneficiaria a todos. Helena relaxou ligeiramente, embora ainda hesitante. Mesmo assim, não posso aceitar um presente tão significativo. Então não o veja como um presente. O tom de Ricardo voltou ao pragmatismo habitual. Veja como um investimento no bem-estar de Sofia. Com uma condição de contrato. Você continuará a cantar com ela. Colocado dessa forma, era difícil recusar. Ainda assim, Helena pediu tempo para pensar. Na manhã seguinte, recebeu um envelope com informações sobre o conservatório e uma nota manuscrita. Uma bolsa já está reservada. A decisão é sua. Naquela noite, Helena discutiu a oferta com a família. Carlos mostrou-se surpreendentemente favorável. Por que não aceitar? Você sempre quis estudar música. Não é tão simples, argumentou Helena. Já estou pouco em casa. Aulas no conservatório significariam ainda menos tempo com vocês. Mas seria uma oportunidade única, interveio Mateus. Quem sabe onde isso pode te levar? Helena estudou o filho, surpresa com seu entusiasmo. Achei que você não aprovasse meu trabalho com a Patricinha. Mateus deu de ombros, ligeiramente envergonhado. Isso foi antes de ver como é importante para você. E agora isso... Ele pegou o folheto do conservatório. É incrível, mãe. Helena olhou para o marido, buscando sinais de resistência ou ressentimento. Mas Carlos parecia genuinamente apoiador. Você sempre colocou nossa família em primeiro lugar, disse ele, tomando sua mão. Talvez seja a hora de fazer algo por você mesma. Na manhã seguinte, Helena aceitou a oferta de Ricardo. Ele recebeu a notícia com um breve aceno de aprovação, como se nunca tivesse duvidado de sua decisão. Suas aulas começam na próxima semana. Ajustaremos seu horário para acomodar os estudos. As próximas semanas trouxeram uma nova rotina ainda mais intensa. De manhã, o trabalho com Sofia. À tarde, aulas no prestigioso Conservatório Municipal. À noite, prática e estudo. Helena sentia-se simultaneamente exausta e mais viva do que nunca. No conservatório, sentiu inicialmente o desconforto de ser uma aluna mais velha, sem formação prévia, entre jovens talentosos. Mas sua professora, uma soprano aposentada com décadas de experiência, reconheceu imediatamente seu potencial. Você tem o que não se pode ensinar, disse ela após a primeira avaliação. Emoção autêntica, o resto, técnica, respiração, projeção. Isso podemos trabalhar. Sofia acompanhava os progressos de Helena com entusiasmo infantil. Pedia para assistir às práticas, fazia perguntas sobre teoria musical, tentava imitar os exercícios vocais. Uma cumplicidade especial crescia entre elas. Um vínculo baseado não apenas em afeto, mas em paixão compartilhada pela música. Paralelamente, a pressão na mansão aumentava. Os funcionários tratavam Helena com distância cada vez mais evidente. Pequenos incidentes continuavam. Objetos pessoais desapareciam temporariamente. Comentários maldosos eram escritos em seu armário. A senhora Matilde, embora nunca abertamente hostil, tinha o dom de fazer Helena sentir-se constantemente vigiada e julgada. Um dia, ao retornar de uma aula particularmente difícil no conservatório, Helena encontrou seu pequeno escritório em desordem. Nada explicitamente vandalizado, mas suficientemente perturbado para deixar claro que alguém estivera mexendo em suas coisas. No centro da escrivaninha, uma foto de sua família tinha sido virada para baixo. Aquilo foi demais. Exausta e frustrada, Helena deixou escapar lágrimas silenciosas enquanto reorganizava o espaço. Foi assim que Sofia a encontrou. "Por que você está chorando?" A voz da menina, cheia de preocupação genuína, fez Helena enxugar rapidamente as lágrimas. "Não é nada, querida, só estou cansada."
Sofia aproximou-se observando o escritório com olhos atentos. Alguém mexeu nas suas coisas? Helena hesitou. Não queria envolver a criança em problemas adultos. Talvez eu mesma tenha deixado desorganizado esta manhã. Sofia não pareceu convencida. Silenciosamente, ajudou Helena a arrumar os papéis espalhados. Quando terminaram, a menina sentou-se na poltrona pensativa. Eles não gostam de você, disse finalmente, com a franqueza desconcertante das crianças, porque você é especial para mim e para papai. Helena sentiu um aperto no peito. Sofia, eu ouvi Matilde falando com as camareiras. Ela disse que você está tentando substituir minha mãe. O choque deixou Helena momentaneamente sem palavras. A menina continuou, olhando para suas próprias mãos. Mas você não é como minha mãe. Minha mãe nunca cantava para mim. Ela só se importava com as festas e os amigos dela. Helena ajoelhou-se em frente à poltrona, tomando as mãos pequenas nas suas. Sofia, não devemos falar assim de sua mãe. Tenho certeza que ela te ama, do jeito dela. A menina ergueu os olhos. Você vai embora também? A pergunta, tão simples e tão complexa, atingiu Helena como um soco. Percebeu que, em seu esforço para ajudar Sofia, havia criado um vínculo que agora trazia responsabilidades emocionais enormes. Estou aqui agora, respondeu cuidadosamente, e enquanto estiver, farei o melhor que puder por você. Não era a promessa que Sofia queria, mas era a única que Helena podia oferecer honestamente. Naquela noite, durante o jantar, Sofia surpreendeu o pai cantando baixinho a mesma canção do primeiro encontro com Helena. Ricardo, inicialmente distraído com documentos ao lado de seu prato, ergueu o olhar, surpreso. Onde aprendeu essa música? Helena me ensinou. É para ela sorrir de novo. Ricardo franziu o senho. Por que Helena precisaria sorrir de novo? Sofia hesitou, subitamente consciente de ter dito algo que talvez não devesse. Ela estava triste hoje. Triste por quê? A menina deu de ombros, desconfortável. Não sei, acho que alguém fez algo ruim. A expressão de Ricardo endureceu. Que tipo de coisa ruim? As coisas dela estavam todas bagunçadas e ela estava chorando. O garfo de Ricardo parou a meio caminho da boca. Após um momento de silêncio, ele o colocou lentamente de volta no prato. Sofia, você sabe quem fez isso? A menina balançou a cabeça. Mas ouvi Matilde falando coisas sobre Helena, coisas não legais. Naquela mesma noite, a senhora Matilde foi chamada ao escritório de Ricardo. A conversa durou menos de 15 minutos. No dia seguinte, a governanta anunciou que estaria tirando férias prolongadas, um eufemismo que não enganou ninguém. Uma assistente mais jovem assumiu temporariamente suas funções. Helena, quando soube do afastamento, sentiu uma mistura de alívio e culpa. Não havia denunciado a governanta, mas sabia que sua conversa com Sofia, de alguma forma, precipitara a decisão de Ricardo. Não foi sua culpa, assegurou-lhe Ricardo quando ela tentou abordar o assunto. Já suspeitava de problemas há algum tempo. Sofia apenas confirmou. Ainda assim, não queria causar conflitos. Ricardo a estudou por um momento. Helena, você precisa entender algo. Seu trabalho aqui é valioso, não apenas para Sofia, mas para esta casa como um todo. Não deixe que ninguém a faça sentir o contrário. Aquele voto de confiança era como um bálsamo após semanas de tensão. Ainda assim, Helena sabia que o afastamento da senhora Matilde apenas alterava a dinâmica, não a resolvia completamente. A governanta tinha aliados entre os funcionários e sua ausência deixava um vácuo de poder na hierarquia doméstica. Mas por ora havia paz e, mais importante, havia música. A primavera chegou trazendo novos desafios e oportunidades. Sofia foi selecionada para um recital infantil no Teatro Municipal. Uma honra considerável, já que apenas alguns alunos de sua escola de música haviam sido escolhidos. Seria sua primeira apresentação pública desde o início do tratamento para mutismo seletivo.
A notícia foi recebida com entusiasmo misto de nervosismo. Sofia alternava entre momentos de excitação e crises de ansiedade. Em um desses episódios, declarou categoricamente que só subiria ao palco se Helena estivesse ao seu lado. "Não posso fazer isso, querida", explicou Helena gentilmente. "Será sua apresentação, seu momento." "Mas ficarei com medo", insistiu Sofia, os olhos marejados. "E se eu esquecer as notas? E se ninguém gostar?" Helena tomou as mãos da menina nas suas. "Você vai lembrar das notas porque praticou muito, e todos vão adorar porque você toca com o coração, não apenas com os dedos." Mas Sofia permanecia irredutível. Após várias tentativas frustradas de convencê-la, Ricardo concordou com um compromisso. Helena poderia ficar nos bastidores, visível para Sofia, mas não no palco. Nas semanas que antecederam o recital, os ensaios intensificaram-se. Sofia praticava a sonata de Mozart, escolhida até seus pequenos dedos doerem. Helena acompanhava, oferecendo encorajamento constante e pequenas técnicas de respiração para controlar a ansiedade. No conservatório, Helena também enfrentava desafios. Sua professora a inscrevera para uma avaliação intermediária, uma pequena apresentação perante um painel de instrutores. Era um passo importante em sua formação, coincidentemente agendado para a mesma semana do recital de Sofia. Em casa, a situação tinha melhorado ligeiramente. Carlos conseguira um trabalho temporário como supervisor de manutenção em um shopping center. Não era o emprego dos sonhos, mas restaurara parte de sua confiança. Mateus, inspirado pela dedicação da mãe, mergulhara nos estudos com novo empenho, falando até em prestar vestibular para engenharia. A noite do recital chegou com a inevitável tensão que precede eventos importantes. No camarim improvisado, Sofia estava paralisada pelo nervosismo. Para piorar, houve um contratempo com o figurino. O vestido branco que ela deveria usar tinha um pequeno rasgo na barra, descoberto apenas minutos antes da apresentação. "Não posso usar assim", exclamou Sofia à beira das lágrimas. "Todo mundo vai ver." Ricardo, presente nos bastidores, parecia igualmente alarmado. "Podemos consertar ou talvez trocar por outro?" "Não há tempo", respondeu a coordenadora do evento, visivelmente estressada. "Ela é a terceira apresentação, em menos de 15 minutos. Helena interveio com calma. "Deixem comigo." De sua bolsa, retirou um pequeno estojo de costura de emergência que sempre carregava. Hábito adquirido nos anos, criando um filho ativo. Com eficiência nascida da prática, costurou uma pequena fita decorativa sobre o rasgo, transformando-o em um elemento intencional do design. Pronto. Agora parece que foi feito assim de propósito. Sofia examinou o concerto ainda apreensiva. "Mas e se eu errar as notas?" Helena ajoelhou-se para ficar no mesmo nível da menina. "Lembra o que sempre digo? Música não é sobre perfeição, é sobre sentimento." Nos bastidores, cantou baixinho para acalmar Sofia. A mesma canção de seu primeiro encontro, que se tornara uma espécie de amuleto entre elas. A menina respirou fundo, assentiu e caminhou para o palco com passos pequenos, mas determinados. Do lugar reservado para ela na coxia, Helena assistiu com o coração na garganta. Os primeiros acordes saíram hesitantes, quase inaudíveis. Por um momento terrível, pareceu que Sofia congelaria. Mas então seus olhos encontraram Helena nos bastidores e algo mudou. Suas mãos ganharam confiança, seus ombros relaxaram e a música fluiu. Não com a precisão técnica de uma virtuose, mas com a emoção genuína de uma criança que encontrara sua voz. Quando o último acorde ressoou pelo teatro, houve um momento de silêncio reverente antes que a plateia explodisse em aplausos. Sofia, com um sorriso radiante, fez uma pequena mesura. Então, para a surpresa de todos, correu para a coxia e puxou Helena para o palco, forçando-a a compartilhar os aplausos.
Ricardo, na primeira fileira, observava a cena com uma expressão complexa: orgulho, gratidão e algo mais profundo, mais pessoal. Após o recital, houve uma pequena recepção para os participantes e suas famílias. Ricardo aproximou-se de Helena, que ajudava Sofia a guardar as partituras. Aquilo foi... Ele hesitou, como se buscasse a palavra adequada. Transformador. Helena sorriu, modesta. Sofia é quem fez todo o trabalho. Não me refiro apenas à apresentação dela, esclareceu Ricardo, mas a tudo, estes últimos meses, a mudança nela, em mim. Algo na intensidade de seu olhar fez Helena desviar os olhos. Gostaria de convidar você e sua família para um jantar em minha casa, continuou ele, para agradecer adequadamente. Helena sentiu uma mistura de surpresa e apreensão. Minha família? Seu marido e filho. Seria uma honra conhecê-los. O jantar foi marcado para o sábado seguinte. A perspectiva de seus dois mundos colidindo deixou Helena ansiosa. Carlos, inicialmente relutante, acabou concordando, mais por curiosidade que por entusiasmo. Mateus mostrou-se abertamente animado com a ideia de conhecer a mansão que figurava nas revistas de arquitetura. Chegaram pontualmente às 8, vestidos com suas melhores roupas. Helena, habituada a entrar pela porta de serviço, sentiu-se estranhamente deslocada ao ser recebida formalmente na entrada principal. Ricardo os cumprimentou com cordialidade profissional, enquanto Sofia, claramente entusiasmada, praticamente arrastou Mateus para mostrar seu quarto e coleção de instrumentos musicais. O jantar transcorreu com formalidade educada. Ricardo fez perguntas sobre o novo emprego de Carlos, demonstrando interesse genuíno. Carlos, inicialmente tenso, gradualmente relaxou ao discutir aspectos técnicos da manutenção predial, um assunto em que se sentia competente. O senhor tem problemas com o sistema de climatização do setor oeste, comentou Carlos em determinado momento. Notei quando chegamos. O som é característico de um compressor com desgaste. Ricardo pareceu impressionado. Interessante que tenha percebido. Temos enfrentado problemas lá há meses. Os técnicos não conseguem identificar a causa. A conversa fluiu para temas de engenharia e manutenção. Helena observava, surpresa, enquanto seu marido demonstrava conhecimento e confiança que há muito não via. Após o jantar, enquanto tomavam café na sala de música, Sofia insistiu para que Helena cantasse algo. Ricardo apoiou a ideia, mencionando o progresso dela no conservatório. Helena hesitou, constrangida. Não, por favor, esta noite não é sobre mim. Foi então que Carlos interveio, com uma firmeza surpreendente. Cante para eles, Helena. Eles precisam ouvir o que eu escuto todas as noites. Aquelas palavras simples, vindas do homem geralmente tão reservado, comoveram-na profundamente. Assentindo, Helena aproximou-se do piano. Sofia imediatamente sentou-se para acompanhá-la. Juntas, interpretaram uma canção tradicional brasileira que Helena adaptara para seu registro vocal. Uma peça sobre rios, montanhas e o caminho de volta para casa. A voz de Helena, agora treinada e mais controlada graças às aulas no conservatório, preenchia a sala com uma riqueza que surpreendeu até Carlos, acostumado a ouvi-la cantar informalmente. Quando a última nota desvaneceu, o silêncio que se seguiu foi profundo, o mesmo silêncio reverente que marcara o início dessa história, meses antes, no quarto de Sofia. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio, com uma declaração que pegou todos de surpresa. Tenho outra proposta para você, Helena. Ele explicou que a fundação que mantinha acabara de iniciar um programa de musicoterapia para crianças em situação de vulnerabilidade. Oferecia a Helena uma bolsa integral para especializar-se nessa área, com a condição de que, após formada, coordenasse o programa. Seria uma transição gradual, explicou Ricardo. Você continuaria trabalhando com Sofia enquanto estuda. Depois, assumiria o novo cargo na fundação.
A oferta era generosa e inesperada. Helena olhou para Carlos, buscando sua reação. Para sua surpresa, ele sorria, um sorriso genuíno que não via há muito tempo. Você deveria aceitar, disse ele simplesmente. Mateus assentiu vigorosamente. É incrível, mãe. Perfeito para você. Sofia, entretanto, parecia preocupada. Mas você ainda vai ficar comigo, não vai? Helena abraçou a menina. Claro que sim, por enquanto nada muda. Aquela última frase, por enquanto, pairou no ar, carregada de implicações. Todos ali sabiam que uma transformação maior estava em curso. Helena não seria para sempre a auxiliar educacional de Sofia. A menina estava melhorando, crescendo, ganhando independência. E Helena também estava evoluindo, descobrindo novos horizontes. Nos meses que se seguiram, essa evolução acelerou-se. Helena iniciou os estudos de musicoterapia, fascinada pelas possibilidades de unir sua paixão pela música com um propósito social maior. Paralelamente, continuava no conservatório, preparando-se para seu primeiro recital formal como estudante adulta. A dinâmica familiar também se transformava. Carlos, revigorado pelo novo emprego e pela mudança na esposa, voltou a ser o homem confiante e participativo que Helena conhecera. Mateus, inspirado pela determinação da mãe, dedicava-se intensamente aos estudos para o vestibular. Na mansão Monteiro, as mudanças eram igualmente significativas. A senhora Matilde retornara, mas com uma atitude visivelmente diferente, profissional e distante, sem a antiga animosidade. Corria um rumor entre os funcionários de que Ricardo ameaçara demiti-la permanentemente se houvesse qualquer problema com Helena. Sofia continuava a florescer. Sua confiança crescia, tanto na música quanto na comunicação. Embora ainda tivesse dias difíceis, principalmente quando surgiam notícias sobre a mãe ausente, já não se retraía completamente como antes. Falava sobre seus sentimentos, expressava suas necessidades, ocasionalmente até fazia piadas. Mas o verdadeiro teste veio de forma inesperada, em meados de junho, quando um novo administrador foi contratado para reorganizar a gestão da mansão. Alexander Lima, especialista em eficiência corporativa, chegou com a missão de modernizar os processos e reduzir custos. Após 2 semanas de análise, ele apresentou suas conclusões a Ricardo. Entre as recomendações, uma em particular causou alvoroço. O cargo de auxiliar educacional era considerado redundante. Segundo seu relatório, as funções poderiam ser distribuídas entre a governanta, os professores particulares e a nova terapeuta ocupacional que sugeriu contratar. Helena foi informada da decisão em uma reunião formal, com Alexander e Ricardo presentes. O administrador apresentou os fatos com frieza profissional, enquanto Ricardo mantinha uma expressão indecifrável. Naturalmente, a senhora continuará recebendo o patrocínio para seus estudos, esclareceu Alexander. É um compromisso separado. Helena assentiu, o choque dando lugar a uma sensação de inevitabilidade. De certa forma, sempre soubera que este momento chegaria. Sofia estava melhor, mais independente. O cargo havia cumprido seu propósito. Quando devo deixar o posto? Perguntou, mantendo a compostura. Final do mês, respondeu Alexander. Isso dará tempo para uma transição adequada. Durante toda a reunião, Ricardo permaneceu estranhamente silencioso, limitando-se a confirmar os pontos apresentados pelo administrador. Apenas quando Helena estava de saída, ele a chamou de volta. Alexander, preciso de um momento a sós com a senhora Oliveira. Quando ficaram sozinhos, o ar profissional de Ricardo desvaneceu-se. Quero que saiba que não concordo inteiramente com essa decisão, disse ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto incomum de desconforto. Mas Alexander tem um ponto válido sobre a necessidade de reestruturação. Helena forçou um sorriso. Está tudo bem, senhor. Entendo perfeitamente. Sofia não vai aceitar facilmente.
Podemos explicar a ela juntos, e eu ainda a verei regularmente nas aulas de música. Ricardo assentiu, parecendo aliviado. Obrigado pela compreensão, e quero que saiba que seu futuro na fundação permanece inalterado. Naquela noite, Helena voltou para casa mais cedo que o habitual. Encontrou o apartamento vazio. Carlos estava no turno da tarde e Mateus em um grupo de estudos. Sentou-se à mesa da cozinha com uma sensação estranha de perda. Não era apenas um emprego que terminava. Era um capítulo inteiro de sua vida, talvez o mais transformador até então. Em menos de um ano, passara de faxineira a auxiliar educacional, a estudante de música, a futura musicoterapeuta. O caminho tinha sido extraordinário, mas agora havia uma curva inesperada. Quando Carlos chegou, encontrou-a ainda sentada na cozinha escurecida. "O que houve?" perguntou, acendendo a luz. Helena explicou a situação. Para sua surpresa, Carlos não demonstrou a indignação que ela meio que esperava. "Talvez seja para o melhor", disse ele, sentando-se ao seu lado. "Você tem estado sobrecarregada, dividida entre muitos papéis. Mas e Sofia? Ela conta comigo." Carlos tomou as mãos da esposa nas suas. "E você continuará presente na vida dela, mas talvez de uma forma mais saudável para todos, inclusive para você." Havia sabedoria naquelas palavras. Ainda assim, Helena passou a noite em claro, pensando em como daria a notícia a Sofia. A oportunidade veio no dia seguinte, durante uma caminhada pelo jardim da mansão. A menina percebeu imediatamente que algo estava errado. "Você está triste de novo", observou Sofia, segurando a mão de Helena. Com cuidado e honestidade, Helena explicou a mudança que viria. Sofia escutou em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando Helena terminou, a menina permaneceu calada por um longo momento. "É minha culpa?" perguntou finalmente com voz pequena. "Por que não preciso mais de ajuda?" Helena ajoelhou-se para ficar no mesmo nível dos olhos de Sofia. "Nunca, jamais pense isso. Você está crescendo, ficando mais forte e independente. Isso é maravilhoso. E não significa que não nos veremos mais. Continuarei vindo para as aulas de música e você poderá me visitar no conservatório." Sofia assentiu lentamente, processando a informação. "Promete que não vai desaparecer como uma mãe?" A pergunta atingiu Helena como uma flecha. "Prometo que, enquanto depender de mim, sempre estarei presente na sua vida, de uma forma ou de outra." Aquela noite, Ricardo encontrou a filha sentada ao piano, tocando a melodia que Helena lhe ensinara no início. Aproximou-se silenciosamente, observando seus pequenos dedos deslizarem pelas teclas com surpreendente segurança. "Está tocando muito bem", comentou quando ela terminou. Sofia virou-se, os olhos sérios. "Helena vai embora?" Ricardo sentou-se ao lado dela no banco do piano. "Não exatamente. Ela apenas não trabalhará mais aqui todos os dias." Por causa do homem de terno apertado. Ricardo não pôde conter um sorriso pela descrição precisa de Alexander, em parte, mas também porque você está melhorando, não precisa mais de acompanhamento constante. Sofia considerou isso por um momento. "Posso continuar tendo aulas de piano com ela?" "Claro. E posso visitá-la no coral dela?" Ricardo hesitou. "Precisaremos combinar os detalhes, mas sim, algo pode ser arranjado." Sofia pareceu momentaneamente satisfeita. Então, com a franqueza desconcertante das crianças, "Você gosta dela, não é? Não como patrão, como papai." A pergunta pegou Ricardo completamente desprevenido. "O que faz você pensar isso?" Seu rosto fica diferente quando ela está no mesmo lugar, menos duro. Sofia fez uma expressão séria, imitando a rigidez habitual do pai, depois relaxou em um sorriso. "Assim." Ricardo pigarreou, desconfortável. "Helena é uma profissional que respeito muito. Ela te ajudou quando ninguém mais conseguia." Sofia revirou os olhos em um gesto surpreendentemente adolescente para seus 9 anos. Adultos sempre complicam as coisas simples. Com isso, voltou a tocar piano, encerrando a conversa com a mesma objetividade com que a iniciara.
Nos dias que se seguiram, Helena começou a preparar sua saída. Organizou os materiais educacionais de Sofia, elaborou relatórios detalhados sobre seus progressos, reuniu-se com os diversos terapeutas e professores para garantir continuidade. A senhora Matilde, que reassumiria parte das funções de supervisão, mostrou-se corretamente profissional durante o processo de transição. Em um momento raro de franqueza, até admitiu: "A senhora fez um bom trabalho com a menina. Ela está irreconhecível comparada a como estava antes." Vindo da governanta, era quase uma declaração de admiração. Em casa, Helena enfrentava outra decisão difícil. Com a redução de renda iminente e a carga crescente dos estudos, considerava abandonar o curso de musicoterapia. Era uma especialização cara e, mesmo com a bolsa da fundação, havia custos associados: transporte, materiais, tempo longe do trabalho. "Não seja absurda", disse Carlos quando ela mencionou a possibilidade. "É seu sonho, encontraremos um jeito." "Não é apenas sobre dinheiro", explicou Helena. "É sobre tempo, energia. Estou exausta." Carlos estudou a esposa com atenção renovada. Era verdade. Os últimos meses haviam cobrado um preço. Helena parecia mais magra, com olheiras permanentes sob os olhos sempre vivazes. "Talvez seja a hora de eu assumir mais responsabilidade", disse ele finalmente. "Consegui uma promoção no trabalho. Não é muito, mas ajuda." Mateus, que escutava a conversa, interveio. "E eu consegui aquela bolsa de estudos para o cursinho pré-vestibular. Não precisará mais pagar por isso." Helena olhou para sua pequena família, sentindo uma onda de gratidão. Estavam crescendo juntos, cada um a seu modo. "Vou pensar nisso", prometeu. "Mas agora preciso me concentrar na transição com Sofia." Nos últimos dias, como auxiliar educacional na mansão Monteiro, Helena notou uma mudança sutil no comportamento de Ricardo. Ele parecia evitá-la, limitando as interações ao mínimo necessário. Quando se encontravam, era cordial, mas distante, quase como nos primeiros dias de trabalho dela. No penúltimo dia, Helena encontrou um envelope sobre sua escrivaninha. Dentro, um cheque generoso, uma bonificação de transição, segundo a nota anexa, e um cartão assinado por Ricardo, por tudo que fez por Sofia e por esta casa. A formalidade do gesto a entristeceu inexplicavelmente. Parecia um encerramento definitivo, uma porta se fechando. Mas o que esperava, afinal? Ricardo era seu empregador. O fato de terem desenvolvido um relacionamento de respeito mútuo não mudava a realidade. Em seu último dia, Helena arrumou seus poucos pertences pessoais em uma caixa. Sofia insistiu em acompanhá-la em cada momento, como se temesse que ela desaparecesse subitamente se a perdesse de vista. "Não esqueça que na terça-feira temos nossa aula de piano", lembrou a menina pela terceira vez naquela manhã. "Não esquecerei", prometeu Helena sorrindo. "Está anotado na minha agenda." Quando chegou a hora de partir, Sofia entregou-lhe um pacote desajeitadamente embrulhado. "Só abra quando chegar em casa", instruiu com seriedade. No saguão principal, Helena encontrou a equipe reunida para uma despedida formal, um gesto incomum para funcionários que deixavam a mansão. A senhora Matilde, como chefe do staff, ofereceu um pequeno discurso sobre dedicação e impacto positivo. Os demais aplaudiram educadamente. De Ricardo, nenhum sinal. Helena agradeceu a todos. Despediu-se de Sofia com um abraço apertado e saiu pela porta principal, uma honra reservada apenas para convidados e funcionários de alto escalão. No ônibus a caminho de casa, abriu o presente de Sofia. Era um álbum artesanal, com desenhos, fotos e pequenas anotações documentando os meses que passaram juntas. Na última página, uma foto recente delas ao piano com uma inscrição em caligrafia infantil. "Para Helena, que me ensinou a falar com música." As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, mas abundantes. Uma senhora idosa, sentada ao lado, ofereceu-lhe discretamente um lenço. "Fim de um amor?", perguntou gentilmente.
Helena sorriu através das lágrimas. Fim de um capítulo, começo de outro. Em casa, encontrou Mateus trabalhando em um projeto que a surpreendeu. Estava criando um site simples para divulgar o trabalho musical dela. Pensei que você poderia dar aulas particulares de canto enquanto termina o curso, explicou ele, mostrando o design ainda rudimentar. Muitas pessoas pagariam por isso, especialmente depois que você se apresentar no recital do conservatório. A ideia nunca tinha ocorrido a Helena. Dar aulas, ela que ainda era estudante. Não sei se estou qualificada. Mamãe! Interrompeu Mateus com a impaciência típica da adolescência. Você ajudou uma menina que não falava com ninguém a cantar em público. Acho que está mais que qualificada. Havia lógica naquele argumento. Ainda assim, Helena sentia-se à deriva, como se tivesse perdido sua âncora principal. Nos dias seguintes, a ausência da rotina na mansão Monteiro abriu um vazio inesperado. Helena preencheu-o, intensificando os estudos no conservatório e no curso de musicoterapia. Também começou a planejar um pequeno coral comunitário, inspirada por uma ideia que germinava desde suas conversas com Ricardo sobre o programa da fundação. O bairro onde morava, na periferia da cidade, tinha muitas crianças sem atividades estruturadas após a escola. Um coral poderia oferecer não apenas formação musical, mas disciplina, autoestima, pertencimento. Com a ajuda do padre da igreja local, que cedeu o espaço para ensaios, Helena afixou cartazes convidando crianças e adolescentes a participarem. Para sua surpresa, no primeiro dia apareceram mais de 20 jovens. Alguns trazidos por pais interessados, outros atraídos pela novidade. Entre eles estava uma figura inesperada, Sofia, acompanhada pela nova terapeuta ocupacional. Papai disse que eu poderia participar, explicou a menina radiante, como aluna regular, não como visitante especial. Helena ficou momentaneamente sem palavras. A presença de Sofia no coral comunitário era ao mesmo tempo comovente e complexa. Por um lado, demonstrava o apoio contínuo de Ricardo a seu trabalho. Por outro, levantava questões sobre os limites apropriados após o encerramento de sua função oficial. Mas ao ver o entusiasmo genuíno de Sofia, Helena deixou as preocupações de lado. Esta era uma nova fase para ambas. Não mais auxiliar e pupila, mas professora e aluna, unidas pela música em condições de igualdade com as outras crianças. O coral comunitário rapidamente se tornou um sucesso local. As crianças, vindas de contextos diversos, encontravam na música uma linguagem comum. Helena aplicava naturalmente os princípios de musicoterapia que estudava, usando o canto como ferramenta para desenvolver concentração, expressão emocional e cooperação. Sofia, inicialmente tímida no novo ambiente, logo se destacou. Não por seu status privilegiado, mas por seu genuíno talento e dedicação. Para Helena, era gratificante ver como a menina se relacionava com as outras crianças sem o peso da diferença social que inevitavelmente existia na mansão. Um domingo, após uma apresentação do coral na igreja, Helena encontrou Ricardo esperando discretamente no fundo do salão paroquial. Sofia correu para abraçá-lo assim que o avistou. "Você veio?" exclamou surpresa e encantada. Claro, não perderia sua apresentação. Ricardo dirigiu um aceno educado a Helena. Impressionante trabalho, considerando o pouco tempo. "As crianças são talentosas", respondeu ela mantendo um tom profissional, "e dedicadas." "Incluindo Sofia", observou ele. "Ela fala do coral o tempo todo." Houve uma pausa carregada de coisas não ditas. Finalmente, Ricardo pigarreou levemente. "Soube que seu recital no conservatório será no próximo mês." Helena assentiu, surpresa que ele estivesse a par disso. "Sofia gostaria muito de assistir, se for apropriado, claro." "Seria uma honra", respondeu Helena sinceramente. Outra pausa. Ricardo parecia querer dizer algo mais, mas limitou-se a um aceno formal antes de se retirar com a filha. Aquele breve encontro permaneceu na mente de Helena nos dias que se seguiram.
Havia uma distância entre eles agora, profissional, apropriada, mas de alguma forma lamentável. Como se ambos interpretassem papéis em uma peça cujo roteiro mudara abruptamente. O mês seguinte passou em um turbilhão de atividades. Além do coral, das aulas no conservatório e do curso de musicoterapia, Helena começou a dar aulas particulares de canto, seguindo a sugestão de Mateus. O site amador que o filho criara gerou alguns contatos, principalmente de jovens interessados em aprimorar técnicas vocais para testes em corais profissionais. O recital do conservatório aproximava-se, trazendo com ele uma ansiedade crescente. Seria a primeira vez que Helena se apresentaria formalmente como solista, perante uma plateia que incluiria não apenas familiares e amigos, mas professores, colegas musicistas e potenciais contatos profissionais. A música escolhida era uma área de Puccini, desafiadora para uma estudante de seu nível, mas selecionada especificamente por sua professora para destacar a emotividade natural de sua voz. Na noite anterior à apresentação, Helena encontrou Carlos, esperando-a quando voltou do ensaio final. "Nervosa?" perguntou ele, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Aterrorizada, admitiu Helena, aceitando a bebida com gratidão. Carlos sorriu. "Lembra do nosso casamento? Você estava tão nervosa que achei que desmaiaria antes de dizer sim." Helena riu com a lembrança, "Mas não desmaiei." "Não. Você respirou fundo, ergueu o queixo e deu o passo mais corajoso da sua vida." Ele tomou suas mãos nas suas. "Amanhã será igual. Apenas respire e lembre-se, você nasceu para isso." Aquelas palavras simples, vindas do homem que acompanhara toda a sua jornada, foram o bálsamo que Helena precisava. O grande dia chegou, com a usual mistura de excitação e terror que precede momentos significativos. O auditório do conservatório não era grande, mas estava completamente lotado. Na primeira fila, Carlos e Mateus. Algumas fileiras atrás, Helena avistou Ricardo e Sofia, esta última quase pulando de empolgação em seu assento. Quando chegou sua vez, Helena caminhou para o centro do palco com uma calma que não sentia internamente. O pianista acompanhante tocou os primeiros acordes e ela fechou os olhos brevemente, centrando-se. Então cantou. A área, sobre uma mulher que encontra força em meio à adversidade, fluiu dela como se fosse sua própria história. Cada nota, cada inflexão carregava não apenas técnica, mas vivência. Era Helena cantando sobre sua jornada, sobre transformação, sobre coragem para abraçar o desconhecido. Quando a última nota desvaneceu, houve um momento de silêncio absoluto antes que os aplausos começassem. Inicialmente contidos, depois entusiasmados. Helena abriu os olhos para ver a plateia de pé, incluindo seus professores geralmente reservados. No camarim improvisado após a apresentação, recebeu abraços da família e felicitações de colegas. Sofia apareceu como um pequeno furacão, abraçando-a com força. "Você foi a melhor de todos", declarou com a convicção absoluta da infância. Ricardo seguia alguns passos atrás, mais contido, mas visivelmente impressionado. "Extraordinário", comentou quando finalmente se aproximou. "Parece que fiz um bom investimento." Helena sorriu, reconhecendo a tentativa dele de manter a interação em terreno seguro. "Obrigada por terem vindo. Significou muito para mim." Sofia puxou a manga do pai. "Conta para ela sobre o projeto." Ricardo hesitou, lançando um olhar admoestador para a filha. "Este não é o momento, Sofia." "Que projeto?" perguntou Helena, curiosa. Ricardo cedeu com um suspiro. "A Fundação está expandindo o programa de musicoterapia para incluir mais instituições. Não apenas crianças em situação de vulnerabilidade, mas idosos, pacientes em recuperação, pessoas com necessidades especiais." Fez uma pausa. "Pensei que talvez, quando se formar, você consideraria assumir a coordenação."
A proposta pegou Helena de surpresa. Era uma oportunidade muito maior do que imaginara inicialmente. Eu não sei o que dizer. Não precisa responder agora, assegurou Ricardo. É apenas algo a considerar para o futuro. Naquela noite, voltando para casa com a família, Helena refletia sobre o quão surreal sua vida se tornara. Um ano antes, era uma faxineira lutando para manter as contas em dia. Agora, recebia aplausos de pé em um recital e propostas para coordenar um programa de impacto social. No que está pensando? Perguntou Carlos, notando seu silêncio no carro. Em como tudo mudou, em como nós mudamos. Ele assentiu, compreendendo. Para melhor, não acha? Helena sorriu, apertando a mão do marido. Definitivamente para melhor. Nas semanas seguintes, a vida de Helena entrou em um novo ritmo. O sucesso do recital trouxe mais alunos particulares. O coral comunitário cresceu, atraindo a atenção da mídia local após um vídeo de uma apresentação viralizar nas redes sociais. A diretora da escola municipal do bairro convidou-a para ministrar uma oficina de música para os professores. Um projeto começou a tomar forma em sua mente, algo que uniria todas as vertentes de seu trabalho atual: o ensino, a terapia, o impacto social. Mas para concretizá-lo, precisaria de apoio institucional e financeiro. Após semanas ponderando, decidiu aceitar o convite de Ricardo para discutir o programa da fundação. Marcaram um encontro no café do Centro Cultural da cidade, território neutro, longe tanto da mansão quanto de sua casa. Ricardo chegou pontualmente, vestido de forma mais casual que o habitual. Calças escuras e camisa sem gravata, quase irreconhecível, sem o terno impecável que parecia uma segunda pele. Obrigado por vir, disse ele após os cumprimentos iniciais. Sofia manda lembranças, ela sente sua falta. Também sinto falta dela, admitiu Helena, embora a veja no coral toda semana. Não é a mesma coisa, segundo ela. Helena sorriu, imaginando a franqueza típica de Sofia. Ela está se adaptando bem à nova rotina? Surpreendentemente bem. A nova terapeuta ocupacional é competente e Sofia está mais independente agora, graças em grande parte ao seu trabalho. E conversa fluiu para tópicos profissionais, o programa da fundação, as necessidades identificadas, os resultados esperados. Ricardo apresentou dados, estatísticas, orçamentos. Helena compartilhou suas ideias baseadas na experiência prática com o coral comunitário e nos conhecimentos adquiridos no curso de musicoterapia. Quero propor algo adicional, disse ela, quando a discussão técnica chegou ao fim. Um elemento que não está no escopo original. Estou ouvindo. Um coral integrado. Não apenas para os beneficiários do programa, mas aberto à comunidade. Um espaço onde pessoas de diferentes contextos possam se encontrar através da música. Ricardo considerou a ideia. Como o que você criou no seu bairro? Sim, mas em escala maior. E com um componente de formação profissional para jovens com talento excepcional. A paixão com que Helena descrevia o projeto era contagiante. Ricardo ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes, sugerindo ajustes quando apropriado. Ambicioso, comentou finalmente, mas viável. A fundação poderia apoiar um piloto. Helena sentiu uma onda de gratidão. Obrigada, isso significa muito. Ricardo hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Helena, há algo que preciso dizer, algo pessoal. O tom súbito de intimidade a surpreendeu. Sim? Sinto muito pela forma como sua saída foi conduzida. Alexander é excelente em eficiência operacional, mas às vezes carece de sensibilidade humana. Helena não esperava aquela quase desculpa. Está tudo bem. Foi uma decisão de negócios. Foi mais que isso. Ricardo suspirou. Para ser completamente honesto, parte de mim concordou com a recomendação de Alexander, não apenas por razões práticas, mas pessoais. Ela franziu o senho confusa. Não entendo. Ricardo fitou sua xícara de café por um momento antes de continuar.
Percebi que meus sentimentos por você estavam se tornando complicados. Não seria ético manter nossa relação profissional nessas circunstâncias. A confissão pairou entre eles, inesperada e perturbadora, como uma nota dissonante em uma melodia harmoniosa. Ricardo, Ele ergueu uma mão, interrompendo-a gentilmente. Não espero reciprocidade, nem seria apropriado. Apenas senti que devia esta explicação. E quero assegurar que isso não afetará nossa colaboração profissional no futuro. O projeto do coral é valioso por si só. Helena assentiu lentamente, processando o que acabara de ouvir. Uma parte dela já suspeitava, talvez. Pequenos sinais ao longo dos meses. Olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário. Gestos de consideração que ultrapassavam a relação empregador-funcionária. Agradeço sua honestidade, disse finalmente. E sim, o projeto é o que importa agora. Retomaram a discussão profissional, mas algo havia mudado sutilmente na dinâmica entre eles. Uma nova consciência, um reconhecimento mútuo de complexidades não resolvidas. Ao se despedirem, Ricardo entregou-lhe um envelope. Os detalhes do contrato para o programa piloto. Revise quando puder e me informe se tem sugestões. Helena aceitou o envelope, notando uma inscrição manuscrita no canto, para a música que limpou o silêncio. Nos meses que se seguiram, Helena mergulhou na preparação do projeto do coral integrado. Formou-se no curso de musicoterapia com honras, apresentando como trabalho final uma pesquisa sobre os efeitos da música coral no desenvolvimento socioemocional de crianças. O programa piloto da Fundação foi aprovado para início no semestre seguinte. Helena seria contratada como coordenadora, com uma equipe pequena, mas dedicada de assistentes e voluntários. Sofia continuava a florescer, tanto musicalmente quanto em seu desenvolvimento geral. A relação com Helena evoluíra para uma amizade genuína, com a menina frequentemente ajudando como assistente júnior nos ensaios do coral comunitário. A formatura do conservatório, marcando o fim do ciclo básico de estudos musicais, aconteceu em uma tarde ensolarada de dezembro. A cerimônia era simples, mas significativa. Cada aluno apresentava uma peça escolhida especialmente para a ocasião. Helena optou pela mesma canção que cantara para Sofia naquele primeiro encontro, no quarto silencioso da mansão. Mas agora, a melodia simples ganhara um arranjo mais sofisticado, refletindo sua própria evolução como musicista. Na plateia, rostos familiares e queridos. Carlos, mais ereto e confiante que um ano antes. Mateus, recém-aprovado na faculdade de engenharia. Colegas do coral, alunos particulares e, claro, Sofia com Ricardo. Quando Helena subiu ao palco para sua apresentação final, sentiu uma serenidade que contrastava com o nervosismo do recital anterior. Esta não era apenas uma prova de habilidade técnica, mas uma celebração de jornada. As primeiras notas fluíram suavemente. Voa, passarinho, a chuva já passou. Foi então que aconteceu algo não planejado. Sofia levantou-se de seu lugar na plateia e caminhou até o palco. Sem hesitação, juntou-se a Helena, suas vozes unindo-se naturalmente em harmonia. E volta para o seu ninho, o céu já clareou. A professora de Helena, na primeira fila, arregalou os olhos, mas não interrompeu. Os outros músicos adaptaram-se instintivamente, seguindo o dueto improvisado. A plateia assistia em silêncio reverente. Quando a última nota se dissipou, houve um momento de suspensão, como se o tempo tivesse parado brevemente, antes que explodissem em aplausos. Helena abraçou Sofia, ambas com lágrimas nos olhos. Ao olhar para a plateia, viu Carlos aplaudindo com entusiasmo, Mateus assoviando em aprovação, e Ricardo, imóvel em seu assento, com o olhar fixo e intenso. Seus olhos marejavam, exatamente como naquele primeiro dia, 6 meses atrás, quando espiara pela porta entreaberta do quarto da filha.
Naquele momento, Helena compreendeu com clareza cristalina. Foi no silêncio que tudo começou. Mas foi a música e a coragem de uma faxineira que ensinou Sofia a falar e o coração de Ricardo a escutar. E agora, enquanto os aplausos continuavam, Helena percebia que esta não era uma história sobre um bilionário e uma faxineira. Era uma história sobre vozes que encontram seu caminho através do silêncio. Sobre limpeza que vai além de pisos e janelas, alcançando almas. Sobre transformação que começa com uma simples canção. Porque às vezes, as pessoas que limpam o chão são as mesmas que, sem saber, limpam o caminho para que outros encontrem sua própria música. Se você sentiu algo ao ouvir esta história, compartilhe. Existem muitas vozes silenciadas, esperando por uma canção que as desperte.